Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas foi o que mais detalhou sobre o nascimento de Jesus. Lucas foi o que mais detalhou a respeito de algumas características sobre a vida de Jesus. A sua profissão, médico, era também uma vocação, onde fazia com que ele olhasse a vida de um ângulo bem detalhado também. Amém? Todos acharam? Lucas 23, a partir do versículo 32. Diz assim a minha tradução: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Amém? Assente-se, por favor. O título dessa mensagem é: precisamos falar sobre a crucificação. Precisamos falar sobre a crucificação. Você está percebendo, e olha, em 2022 nós teremos desafios muito grandes. E eu tenho percebido, não só eu, como os que têm experiência aqui, que o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, pessoas com problemas emocionais tem aumentado cada vez mais. E as frustrações têm aumentado cada vez mais. E um dos fatores para que isso desenvolva é justamente porque dentro também de muitas igrejas, o Evangelho da cruz, vocês estão me ouvindo bem? A mensagem da cruz não tem sido entregue. Todo cristão, como diz Charles Spurgeon, ou é um missionário, ou é um impostor. Todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Já parou para meditar no que você tem sido? Porque o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, ela impacta a vida de pessoas, ela salva o rumo da alma de alguém, ela cura as feridas de uma pessoa, independente do que aconteceu no passado. Alguém aqui já ouviu falar do pastor Jack Cohen? Pastor Jack Cohen, eu dei um livro para a liderança da igreja uma vez, chamado, só que era do filho dele, Jack Cohen Jr., 40 dias para a fé. E Jack Cohen foi um homem curado por Deus, no seu emocional, principalmente. Ele nasceu em 1918, e foi colocado no hall dos generais da fé, do século passado, para você ter uma ideia. Nasceu em 1918, num lugar chamado Oklahoma, nos Estados Unidos. Embora faleceu cedo, em 1956, ele teve uma trajetória muito intensa. O pai dele era um homem alcoólatra, chamado George Cohen. E não era só alcoólatra, ele também era viciado em jogos. E só quem conheceu uma pessoa que é viciada em jogos, viu a impulsividade destrutiva de alguém que acha que vai conseguir recuperar aquilo que perdeu, apostando mais coisas. Olha só, ele falou que teve um dia que chegaram alguns homens na casa dele
e levaram todos os móveis, porque o pai dele chegou a apostar todos os móveis de casa. E como se não bastasse, no outro dia, quando eles não tinham nada mais em casa, chegou um homem, bateu na porta, falou algo sobre a casa, e a resposta da mãe e deles, ainda pequeno, foi: não, nós não vamos vender essa casa. E o homem responde: eu não quero comprar essa casa, ela já é minha. O pai de vocês apostou em um jogo e eu ganhei. A mãe dele, transtornada com tudo, não quis mais ficar casado com o seu pai. Tirou ele e o irmão dele dali e levou eles para morar em um porão. E lá, separada do marido, ainda mais numa época cheia de preconceitos a respeito dessas coisas, morando no porão, ela trabalhava o dia inteiro, como pessoa que lavava roupas e tantas outras coisas. E ele e o irmão dele ficavam naquele porão. Passado algum tempo, o pai dele volta e convence a mãe dele que ele tinha parado de beber e que não ia mais jogar. Triste engano, porque ela, acreditando nisso, depois de alguns meses, ele voltou a fazer exatamente a mesma coisa. O psicológico daquela mulher estava cansado, ela estava transtornada, com uma bagagem destrutiva, e ela tomou mais uma decisão errada. Ela pegou os 2 filhos. Jack Cohen estava com 9 anos, o outro irmão dele era um pouco mais velho, e entregou os 2 para a adoção, entregou os 2 no orfanato. Ali, ninguém quer passar por isso, mas ali, passado 4 meses, o irmão dele roubou um cavalo, e fugiu do orfanato, e nessa fuga, sofreu um acidente, e morreu. Como se já não bastasse, sem pai, sem mãe, e agora o irmão dele, morto também. Esse menino tinha uma amargura dentro dele, esse menino tinha uma raiva que ele queria canalizar de alguma forma, uma tristeza, algo que o consumia por dentro, e aos 17 anos, ele saiu daquele orfanato, e foi levar a vida trabalhando, até que conheceu a sua esposa cristã, e ali ele também teve um encontro com a mensagem da cruz. E esse encontro que ele teve com a mensagem da cruz, fez o coração dele ser sarado. E a partir daquele momento, ele teve o desejo de ajudar outras pessoas a terem o coração sarado também, porque o que aconteceu com ele foi muito bom. E ele membrava, segundo a biografia, que eu gosto muito de estudar biografias, na Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E deram oportunidades para ele, ele pregava, só que não aceitavam a forma como ele fazia, porque ele era muito ousado. Ele era chamado de um homem da fé inconsequente, pelos passos que ele dava, muito ousado, pelos desafios que ele fazia, muito ousado. E as pessoas da época, principalmente, tinham uma formalidade muito forte, que ditava as regras. Sair daquela postura era um escândalo. E então, ele foi convidado a se retirar. E ali, ele continuou pregando o Evangelho. Continuou pregando o Evangelho. Um dia, numa reunião que ele fez, ele falou para Deus, inspirado de fé: o Senhor cura pessoas. E ele fez um apelo na igreja. E foi uma mulher até a frente, e ela falou: eu sou cega, eu não enxergo nada. E ele pensou consigo, assim ele confessa na biografia dele: Senhor, e se eu orar por essa mulher e não acontecer nada com ela? E ele colocou as mãos sobre ela, e ele orou e perguntou para ela: o que você está vendo? E ela falou: eu só estou enxergando o vulto agora. E ele lembrou da passagem bíblica, quando Jesus curou um homem em 2 etapas, e ele impôs as mãos novamente sobre ela, e ela gritou, e ela chorou, e ela disse: eu estou vendo perfeitamente. E houve um êxtase naquele lugar, uma euforia naquele lugar, e muitas pessoas começaram a ser curadas, muitas pessoas começaram a ser alcançadas, e então, eles estão no auge, naquela empolgação. Deus chega para a esposa dele, e fala: vocês vão vender a casa de vocês, vocês vão vender tudo que vocês têm, e vocês vão pregar o meu evangelho para onde eu mandar.
E quando eles estão chegando em casa, a esposa dele começa a chorar. Começa a chorar. E ele pergunta o que foi. E ela fala, Deus falou para a gente vender a casa. Ah, ele falou para você também? Eles vendem a casa deles. Pegam os filhos deles. Compram uma tenda com a ajuda de outras pessoas. Mas não é uma tenda de um circo normal. A maior tenda dos Estados Unidos na época. Com reuniões com milhares de pessoas. E passam a fazer campanhas de cruzada nos Estados Unidos, levando a mensagem da cruz. Esse homem, que foi chamado de o homem da fé inconsequente, ou da fé mal pensada, vamos dizer assim, esse homem é chamado de um dos generais da fé, simplesmente porque não existe ferida, não existe dor, não existe ferida que o amor de Cristo na cruz do Calvário não possa curar. Não existe. Todos nós aqui temos um histórico, um relato, que quando tivemos um encontro com a mensagem da cruz, podemos ser curados, e temos um testemunho de vida para poder divulgar. Todos nós temos um evangelho de encontro com Cristo. A crucificação é o auge do amor de Deus por nós. A entrega voluntária de Jesus na cruz é a prova extensiva do que Deus foi capaz de fazer para que nós fôssemos alcançados. Ele não precisava, mas o seu reino é de amor, e Ele escolheu nos amar acima do nosso merecimento. Não é porque temos dignidade, não é porque merecemos, mas é porque Ele nos ama. Por isso que o centro do Evangelho é o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso a cruz é símbolo da nossa missão. Ela está vazia, ali está o seu sangue, eu posso ver que Ele derramou o sangue dele por mim, meu irmão. Foi na cruz voluntariamente morrer por mim. Ele veio para morrer em uma cruz. Ele deu, quando chega para Pilatos e Pilatos pergunta, você não está vendo que eu posso livrar você da cruz? O que Jesus responde? Nenhuma autoridade foi dada para você, a não ser do céu, a não ser que eu te dê essa autoridade. Não é você que tem autoridade, sou eu que tenho autoridade. E eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também tenho autoridade para tomá-la de volta. Jesus veio para morrer em uma cruz. E Satanás tentou durante todo o Evangelho, toda a passagem, com que Jesus caísse em pecado, com que Jesus falhasse, como Adão caiu, como Adão falhou. E a cruz que Jesus morreu, Ele veio para isso. A cruz não é a vitória de Satanás, a cruz é a vitória de um cristão, a vitória de Jesus. Quando Jesus fala está consumado, Ele falou, eu vim para isso, eu vim para cumprir isso, eu vim para morrer no teu lugar. E o quadrangular entende isso como nunca, como a sua primeira doutrina, o resgate através de uma cruz, como o primeiro símbolo, o Evangelho de Lucas. Qual que é essa cor aqui? Carmesim, o vermelho. Quem falou amarelo aí? Tá onde que você está? Querendo te girafa, com o corpo aqui, a cabeça longe. Vermelho. Vermelho. Ele não foi detido pela cruz, Ele usou a cruz, Ele venceu a morte, ressuscitando. Meu irmão, Jesus nos salvou e ninguém pode nos condenar. Essa cor vermelha, ela tem um significado até no nosso subconsciente. Que cor que é o sangue? Embora uns achem que tem o sangue azul. Não é? A cor do nosso sangue é a cor vermelha, certo? Beleza. Qual que é geralmente a cor de uma sirene? Vermelha. Que cor que é a placa de pare? Vermelha. Qual que é a cor do sinaleiro que nós temos que parar? Se você tem um carro
e no painel do teu carro tem alguns sinais de cor ali, verde, azul, amarelo e vermelho. Se acender a cor vermelha, o que você tem que fazer imediatamente? Parar, senão vai fundir o seu motor. Parar, senão alguma coisa ruim vai acontecer. Apareceu o sinal vermelho, você está em alerta. O sinal vermelho significa pare. Quando o inimigo olha para nós, ele não vê você, ele não vê eu, ele vê o sangue de Jesus na nossa vida, ele vê um sinal de pare. Quando o Satanás olha para os bares, olha para alguns lugares deste mundo, olha para algumas situações, ele pode bater no peito e falar, é meu, o mundo jaz em mim, está até escrito na Bíblia, o mundo jaz no maligno, os valores desse mundo estão ali. Mas quando ele olha para a igreja de Cristo, ele não pode dizer isso, porque ali está o sangue de Jesus. Quando Deus Pai olha para mim e para você, ele não vê eu, ele não vê o Wagner, ele não vê a Taline, ele não vê a Silvia. Quando Deus Pai olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus na nossa vida, ele vê Jesus, e ele olha para mim, ele olha para você, ele diz assim, esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, porque Deus não está olhando um ser condenado, Deus está olhando Jesus, Jesus entrou na frente, Jesus nos justificou, Ele nos olha com amor, Ele nos olha limpo, Jesus nos cobre, estamos escondidos no sangue dEle. O sangue de Jesus tem poder eterno para vencer o pecado, a brecha que Satanás usava, a legalidade que ele tinha para nos condenar. Olhe para a sua vida passada, Jesus curou a sua vida passada, uma vida de erros, Jesus justificou para todo aquele que se arrepende e pede perdão para Ele, e começa a caminhar num caminho de mudanças. A crucificação traz mensagens poderosas, por isso nós precisamos levar a mensagem da cruz. Repita comigo assim, eu preciso levar a mensagem da cruz. Agora você já sabe um pouquinho do pastor Jack Cohen, da biografia dele, e o que Deus fez na vida dele. E isso é uma referência para nós. Isso traz uma mensagem de cura para nós. E, primeiro ponto, além da biografia que eu passei para vocês, que eu quero falar sobre esse texto aqui. Primeiro ponto, Números capítulo 21, versículo 9, conta que os israelitas, por suas murmurações, atraíram serpentes venenosas para perto de si. Reclamavam tanto, chegou um momento que deu um limite, e isso trouxe uma maldição para eles. As serpentes venenosas começaram a picar, eles começaram a ficar enfermos, seriamente. Então Moisés foi orar a Deus, e Deus disse, olha, sabe o que você vai fazer, Moisés? Você vai fazer uma serpente de bronze ali, e você vai enrolar ela numa haste de madeira, e você vai colocar ela num lugar bem alto, e todo aquele que for picado por uma serpente, nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas, população de Curitiba, todo aquele que for picado pela serpente, olhar para a serpente de bronze, essa pessoa vai ser curada. E isso aconteceu. Aí você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, onde Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado sobre o madeiro, e todo aquele que olhar será salvo. A cura para a humanidade, porque o bronze, ele tipifica algo maleável, significa resistência, significa cura. Os pratos da bateria são de bronze, são feitos para você bater e ele não quebrar. Quando a Bíblia fala que ele despedaça portas de bronze, é porque o bronze não é para acontecer isso. Deus faz o impossível. E quando nós falamos portas, nós estamos falando de portas dessa grossura. Na época medieval, antiga, época histórica. E aquela serpente enrolada no madeiro, ali, era uma profecia sobre Jesus. Que pessoas que ficavam olhando para cá, e ficavam murmurando, reclamando da vida, deveriam olhar para o alto, deveriam olhar para a esperança, como o próprio salmista diz, para onde que eu vou olhar?
olhar para os montes, de lá me vem o socorro. Monte Sião, Monte Hermon, Moriá, isso significa que o monte era a presença de Deus, onde Deus se manifestava. Monte Sinai falava com Moisés, de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que significa esse primeiro ponto aqui? Que a cruz de Cristo é colocado em um lugar que está ao alcance de todos. Todos, a mensagem da cruz está ao alcance de todos. A mensagem do Evangelho é acessível a todos. O Calvário era um lugar alto, onde todas as pessoas podiam ver. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei interessante, de um homem que estava cortando o cabelo, e o barbeiro que estava ali estava falando, sabe que eu na verdade eu sou ateu, né? Enfim, eu acho que Deus não existe, pelo século 21, isso não é muito retrógrado, e blá blá blá, né? Porque veja bem, se Deus existisse, não tinha pessoas passando fome por aí, se Deus existisse, não tinha tantas crianças morrendo assim, se Deus existisse, não tinha tanta injustiça nesse mundo e coisa e tal, e o rapaz se escutou ele, e terminou de cortar o cabelo, pagou, saiu, e de repente ele viu um morador de rua ali, com a barba desse tamanho, com o cabelo grande, ele falou, você pode vir aqui um pouquinho? Te paga uma coxinha. Levou o rapaz para dentro do salão e falou, com licença fulano, falou para o cabeleireiro, só quero passar um recado para você, não existe cabeleireiro. E ele ficou olhando, não existe cabeleireiro, não existe barbeiro, isso não existe. Como não, rapaz, acabei de cortar o teu cabelo. Pois é, mas por que esse homem está cabeludo e barbudo? Ué, mas eu estou aqui, é só ele vir aqui. E ele falou, da mesma forma, Deus está. E há pessoas que não vão até ele. Deus está acessível a todo aquele que quer, a todo aquele que precisa. Deus está acessível a quem quer ser curado. Deus está acessível. Jesus está ao alcance. Vá até Ele e busque as suas palavras, busque o seu milagre. Você vai encontrar abrigo para as suas inquietações, porque milagre não é um acidente, é resultado de um posicionamento com Deus. Então, o primeiro ponto sobre a cruz, Ele está acessível a todos. Amém? Segundo ponto, Jesus foi crucificado no meio de duas pessoas ali complicadas. Ele estava no centro. Jesus estava no centro. Onde ele deveria estar? Ele não foi crucificado numa catedral adornada de ouro, moda, né? Entre duas velas bonitas ali, trabalhado. Não! Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois ladrões. Sua missão foi vir até onde o doente estava. Sua missão foi vir até onde o arrogante estava, o fugitivo, o confuso, o julgado pelo homem. Sua crucificação foi acessível até aquela pessoa que foi enganada. Jesus foi até o oprimido. Sua crucificação deu oportunidade para os dois. Um ladrão representa o Velho Testamento e o outro ladrão representa o Novo Testamento. O que aceitou Jesus representa aquele que foi salvo pela graça. O que rejeitou Jesus e queria obras, queria sinais, é o que representa o Velho Testamento e não teve salvação. Jesus é o centro, Ele é o centro. Um quis se apoiar no próprio braço, mas outro se apoiou no perdão de Jesus. Jesus é o centro da história. Ele dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Ele mudou o calendário, meu irmão. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele, amém. Ele é o centro de tudo. Saímos dele e vamos voltar para ele como seres salvos ou condenados. Quando entendemos esse versículo, podemos pedir qualquer coisa para Deus e nos será atendido. Ele pode dividir a sua vida hoje. Em que sentido, pastor? Muitos aqui tiveram uma vida antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Eu olho para o meu casamento antes de conhecer a Cristo e olho para o meu casamento depois de conhecer a Cristo. Eu olho para minhas escolhas no passado antes de conhecer a Cristo e olho também depois de conhecer a Cristo. Sempre tem um antes e depois. O que você está esperando para começar uma nova vida com Jesus? Por quê?
Porque Jesus pode ser essa linha divisória na sua vida, esse divisor de águas, e você vai aprender, meu irmão, realmente o que é vida e os sabores do reino que você nasceu para viver. Terceiro ponto sobre a crucificação que eu quero destacar, do evangelho da cruz que nós precisamos levar. Sua cruz foi em um lugar de morte. Lugar onde morriam assassinos, lugar onde morriam ladrões, um lugar maldito. Isso significa que ali é o lugar da morte da velha criatura. Ali é um lugar onde se morre velhos hábitos, um vocabulário que não serve mais para você, pensamentos que têm que ser sufocados a partir de hoje, onde buscamos alegria e respostas que foram deixados e que podemos recuperar em Cristo. Meu irmão, eu lembro até hoje da história que um pastor contou para mim, que foi batizar um rapaz, na verdade um homem já, o senhor de bigode. E quando ele foi batizar, ele e um outro obreiro, quando batizou o rapaz batizou e com o braço levantado. Daí o pastor falou: irmão, nós vamos ter que batizar você de novo, porque o teu braço ficou levantado, é imersão total, embora seja um símbolo. Daí ele falou: tem que imergir inteiro. Ele falou: não, pastor, eu fiquei com o meu braço levantado de propósito. Mas por quê? Porque eu tenho um monte de coisa para resolver ainda. Eu tenho um monte de coisa para acertar contas ainda. Mas você não se converteu? Eu sou, mas meu braço ainda não. Ele falou assim. Tem uma música do Diante do Trono antiga, que diz assim: lugar de morte, lugar de se entregar, ter tua graça é melhor que a vida, estou no teu altar. Lembra dessa música? Não posso mais viver para mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Lugar de morte, isso é, lugar onde eu aprendo a entregar algumas coisas que eu queria vingança, que eu queria satisfação, que eu aprendo a confiar algumas coisas que estavam me consumindo e que eu não posso resolver, bem da verdade. Lugar onde eu tenho que entregar o meu orgulho, lugar onde eu tenho que entregar a confiança no meu braço sempre. Eu não estou falando que eu não tenho que ter atitude, eu estou dizendo que eu tenho que ter atitude como um cristão, e eu preciso aprender a atitude de um cristão. Então Jesus, ele foi crucificado em um lugar de morte, um lugar onde o mal era entregue. Quarto ponto sobre essa mensagem da cruz que temos que entregar: ali foi um lugar de reconciliação. O Calvário foi um lugar de reconciliação. Por quê, pastor? As línguas, os povos mais representativos da época foram unidos ali. A placa que estava sobre a cruz estava escrita em grego, em latim, em romano e em hebraico. O que estava escrito ali? Este é o Rei dos Judeus. Ali é onde Jesus reconcilia o homem com Deus, onde ele reconcilia a família, onde ele reconcilia o casal, onde ele reconcilia os irmãos. O Calvário, a crucificação, onde as ofensas, as divergências, as situações culturais, línguas, histórias, não importam mais do que Jesus. Onde a verdadeira paz começa a reinar. Não importa se você é grego, romano ou hebreu, Cristo nos chama para ser um nele. Não importa se você é zelote, não importa se você é fariseu, não importa se você é saduceu, não importa se você é judeu ou gentil. O que importa é que Jesus chamou eu e você para nos perdoar e sermos um em Cristo Jesus. Quinto ponto: a crucificação foi um lugar de memória. O Monte Calvário, ele era chamado assim porque ele tinha a forma de um crânio. Calvário significa caveira, Gólgota, né, significa caveira. Tinha esse formato. Isso causava uma memória. Isso nos sugere nunca perder a memória desse momento. Por isso que nós celebramos a Santa Ceia.
Jesus, na Santa Ceia, o que ele disse? Fazer isto em memória de mim. Nós nunca podemos esquecer as atitudes de Jesus, essa memória de amor, ela nos salvou. Essa memória que temos em Jesus, ela nos mantém sadios buscando o Senhor. Tá? Tem uma frase de Paul Washer, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele diz bem assim: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para Ele não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Tamanho é o amor de Deus. Tamanho é a memória que Ele implanta em nós com isso. Essa memória do amor dEle que nos acompanha. O céu nos ama. O céu nos ama. Quando você olha para a cruz, você vê ela vazia, mas veja também o sangue de quem te ama que está ali. Volte os teus olhos para a memória da cruz. Volte as tuas palavras para a mensagem do Evangelho. Essa semana foi uma semana de muitos desafios para mim também. Muitas visitas, até exaustivo algumas coisas. E essa madrugada, eu não sou de sonhar muito não, é difícil, tá? Não sou mesmo. Eu acho que eu sonho de manhã lá por umas 7, 8 horas, e geralmente esse horário eu estou acordado já. Né? Então cada um tem uma hora a mais de sonhar especificamente que lembra, né? Essa hora geralmente estou acordado. E eu fiquei curioso, porque hoje eu acordei às 6 horas, e lembro do sonho, mas enfim, eu sonhei que me chamavam para orar em um condomínio. E tinha uma família sendo muito atacada por demônios ali. E quando eu cheguei nessa família, lá nesse apartamento, eu entrei, era um apartamento alto, a própria residência ali era alta. Quando eu entrei, a família estava cansada, estava com olheira e tudo mais, era para orar por uma pessoa, e de repente eu olhei e tinha uns demônios bem grandes. E eu até pensei assim, como é que esses demônios cabem dentro dessa casa? Tinha 2 assim, que estavam do lado do outro, com o ombro bem grande, e eu vou contar essa história na semana que vem. Tá? Não, eu estou brincando, eu vou continuar só para cortar um pouquinho a tua atenção. Mas, eu olhei para aqueles demônios, e eu pensei, eu vou fazer até mais, eu não vou só expulsar esses demônios, eu vou ensinar essa família a expulsar esses demônios, porque eu vim para isso. Jesus falou para a gente fazer discípulo, eu vim para isso. E aqueles demônios olharam para mim, e de repente eu olhei para a minha mão, tinha uma caixinha na minha mão que estava brilhando, e eu olhei direito, aquela caixinha era a Arca da Aliança. E para quem não sabe, a Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão que floresceu, e tinha um pouco do maná, que era a provisão de Deus. Porque a Arca da Aliança, que tinha aqueles anjos, que as suas asas se encontravam embaixo e em cima, a Arca da Aliança, Deus se manifestava para falar com Moisés ali, para falar com o seu povo ali. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. E de repente, quando aqueles demônios tentaram me atacar, fizeram alguns gestos, viam muitos vultos, viam um chavão de sombras e muitos vultos, mas eles passavam pelas laterais, nenhum atingia. E eu percebi que eu estava levando a presença de Deus. E eu falei para aquela família, enquanto vocês levarem a presença de Deus, esse mal não vai te atacar. Esse mal não vai te atacar. Eu simplesmente acordei, foi um sonho simples desse jeito. Mas essa semana eu fui muito atacado. Fui muito ofendido. Essa semana me ameaçaram, falaram muitos palavrões, me ligaram, tentaram fazer isso, tentaram fazer aquilo. Eu falei, o que eu fiz de errado? Não fiz nada. E eu achei interessante que eu também fui na casa de uma família, nunca vieram na igreja, mas da mesma forma que aconteceu, foi expulso o demônio na casa da família. Manifestou, a hora que eu estava orando, manifestou demônio numa pessoa lá, e foi expulso aqueles demônios. Só que eu falei, tem brecha aberta, tem mágoa, tem rancor, tem feitiço e tem idolatria. Se vocês não aceitaram discipulado na vida de vocês, isso vai voltar. Eu estava lá no Campo Comprido, um adolescente me ligou. Pastor, me ligou não, passou mensagem. Pastor, está acontecendo de novo aquilo. Falei, agora? Você já aceitou Jesus? Agora você vai impor as tuas mãos e você vai expulsar. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Você vai repetir essas palavras comigo.
Mas não está dando certo. Vai dar certo, rapaz. Se liga em Jesus. Mas eu não tenho força. Não é na tua força, meu amigo. É na força de Jesus. Não é na tua dignidade. É na dignidade dele. Quem não tem medo? Mas a nossa fé é maior que o nosso medo. A nossa coragem é maior que esse temor. O amor por Jesus é maior do que esse temor. O amor pelas almas é maior do que isso. Lugar de morte, o Calvário. Eu tenho que sacrificar isso, esses sentimentos, porque o sentimento é inimigo número 1 do cristão, várias vezes. Impõe as mãos e fala isso, e no 3, o nome de Jesus vai sair. E agora, como é que está? Agora ela está bem. Depois me manda mensagem. E aí, como é que está? Ela está dormindo tranquilamente. Então tá bom, amanhã eu vou mandar 2 pastoras e aí, vou pedir para 2 pastoras, pastora Gleice e a pastora José foram lá. E vou começar a acompanhar também. Quem aqui já fez ressonância? Que você entra naquele túmulo assim. Você chegou a apertar aquele botãozinho ou não? De claustrofobia? Não? Tem até um aparelhinho. Eu fiquei 40 minutos dentro daquilo. Você não pode se mexer. Você não pode engolir saliva. Você tem que ficar todo... E eu, um ser hiperativo desse jeito? Mas quando eu entrei, eu vi pessoas falarem várias coisas. Parece um túmulo, dá claustrofobia, parece que vai morrer, parece aquilo. Quando eu entrei, sabe o que eu pensei? Jesus está comigo. Jesus está comigo. Ele está comigo. Em memória de mim. Aonde eu vou, o que eu faço, a mensagem da cruz é alcançável, Ele está comigo, a caixinha, a presença dEle está comigo, os demônios não podem alcançar, meu irmão, os demônios não podem tocar, eles não têm acesso, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, o sangue dEle tem todo o poder de nos justificar. E talvez eu estou falando com alguém que precisa aceitar a mensagem da cruz e precisa levar a mensagem da cruz. Hoje a placa de pare vai ser colocado na vida de alguns que aceitam. Hoje o mal vai parar de avançar na vida de muitos. Hoje, Deus mostrou alguém na tua mente, Deus apontou alguém na tua mente, que você precisa levar o evangelho da cruz. Pastor, como que eu faço isso? É só contar o que Jesus fez na tua vida. Na simplicidade que for. É só falar o que Jesus fez na tua vida. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Precisamos levar a mensagem da cruz a um mundo doente. Precisamos levar a mensagem da cruz a um mundo suicida. Precisamos levar a mensagem da cruz a um mundo que vive de anestesia em anestesia, porque a mensagem da cruz é a cura para esse mundo doente. E eu e você somos ferramentas que Deus em suas mãos nos usa para consertar corações arrebentados. Eu lembro de uma vez uma criança que não brincava, uma criança desanimada, só queria saber de dormir. E quem tem criança sabe como é criança que é, meu irmão. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, espelota tudo, quer brincar, e mexe, e o pai e a mãe tem que ficar atento, e brinca, e pergunta, e não sei o quê, e toda hora, só dorme quando está exausto. É assim criança. Mas uma criança com anemia, não. Uma criança com anemia, sério, uma criança que está desanimada, triste, com sono, sem ação, sempre cansada. Assim é um cristão com pouco sangue de Jesus na sua vida. É inerte, sempre desanimado, sempre triste, sempre sem rumo, sempre negativo, sempre. Mas um cristão cheio do sangue de Cristo, um cristão lotado da mensagem da cruz na sua vida, é alguém avante, é alguém para frente, é alguém que independente do que aconteça, a cruz está acessível, a memória, o evangelho da cruz é acessível, e essa pessoa, meu irmão, eu não sei o que pode ser, mas ela avança pela mensagem, pelo evangelho, as coisas acontecem, os milagres acontecem, os discursos de testemunho, eles vêm, eles acontecem, por quê? Porque o sangue de Jesus está naquela vida, e ele para de ficar culpando pessoas toda hora, para de ficar culpando, porque quem promove é Deus, quem exalta ou humilha é Deus,
Porque Ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. Ele resiste o soberbo, mas dá graça humilde. Está na palavra dEle, tudo é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o centro. Precisamos levar o Evangelho da cruz, porque o Evangelho da cruz, meu irmão, é a última oportunidade para um mundo condenado. E você é um missionário ou é um impostor? O que você é? Ou é um missionário ou é um impostor? Pastor, mas olha para a minha vida. É isso que eu estou falando. Pare de olhar para você. Jesus falou: negue-se a si mesmo e tome a cruz. Tome a sua cruz. Mas e olha, o meu marido, a minha esposa não me dá, o meu isso, e eu só tenho não sei o quê, e olha que a minha idade, a minha saúde, meu salário, e meu isso, meu aquilo. Pare de olhar para você, senão você vai ser um poço de reclamação. Pare de olhar para você, senão as maldições irão te alcançar. A tua língua tem sido um veneno e uma porta que você está abrindo para o inferno e acessos. Quando você aprender a olhar para o alto, quando você aprender a olhar para a crucificação, quando você aprender a olhar para Jesus, você vai ser curado e você vai levar esse Evangelho. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, porque isso é cura para o seu coração e cura para outras pessoas. A gente não pode mudar as pessoas. A gente pode até tentar manipular, mas a gente não pode mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é o Evangelho da cruz para o bem. Nós temos que ser testemunho. Nem todos vão entender. Vão criticar, vão levantar calúnias, inúmeras calúnias, mas a nossa vida hoje é resultado exatamente daquilo que nós escolhemos lá atrás. Já falaram cada absurdo de mim que você não tem ideia, você não tem ideia, mas eu vivo hoje exatamente o que eu plantei, eu vivo hoje exatamente, meu irmão, o que foi desenvolvido das escolhas que eu fiz, exatamente. Enquanto alguns usam de desculpa, pare de culpar pessoas. O que acontece na minha vida hoje são exatamente resultados do meu relacionamento com Deus. Se eu ignoro ou se eu aceito. Se você entrou na igreja por causa de pessoas, você vai sair da igreja. Se você entrou na igreja por causa de Cristo, você continua e você avança. Pessoas são referências para nós, sim. Naquilo que encontramos nelas, referências de Jesus. Hoje, Jesus está chamando você para tomar uma decisão, porque um passo vai mudar a direção de toda uma caminhada na tua vida. E vai mudar os resultados da sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou te fazer mais uma vez uma pergunta. Você é cristão? Você é cristão? Você é missionário? Porque se você não for missionário, você é um impostor. Pastor, eu sou missionário. Deus mostrou a imagem de alguma pessoa na tua mente que está precisando ouvir a mensagem da cruz. Não estou falando para você ficar apurrinhando a mente de ninguém, não, 24 horas. Estou falando para você ser simples e verdadeiro, lógico, rápido, oportuno. Simplesmente, às vezes tem alguém chorando do teu lado, alguém sofrendo do teu lado e você não escuta essa pessoa e não diz o que Jesus fez na tua vida. Pare de ser egoísta, porque isso não tem a ver com o Evangelho. Jesus está chamando você para ser um missionário, uma missionária. Jesus está chamando você para levar o Evangelho segundo Silvia, o Evangelho segundo Wagner, o Evangelho segundo Marcelo, segundo Norberto, o Evangelho segundo Antônio, porque são as boas novas do meu relacionamento com Jesus, que eu preciso levar para pessoas. Coloca a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos, por favor. Você vai responder para Jesus se você tem sido, honestamente, é só você e Deus. Você vai responder para Jesus se você tem sido um missionário ou um impostor. Responda para Jesus honestamente. Quantas pessoas que você impôs as mãos e elas já foram libertas de demônios? Quantas pessoas que você já impôs as mãos e elas já foram curadas? Porque Jesus disse: e estes sinais seguirão aqueles que me seguem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos e curarão enfermos. Quantas pessoas você já levou para uma igreja
Quantas pessoas você já contou o seu testemunho? Quantas pessoas? Você tem sido um missionário ou você tem sido um impostor? Porque o evangelho, a crucificação foi entre dois ladrões. Nós precisamos alcançar o arrogante, nós precisamos alcançar aquela pessoa que nós enxergamos, que tem atitudes realmente complicadas. Nós precisamos lidar com a ferida de pessoas que vão nos condenar, que vão falar mal da gente. Você tem sido um missionário ou um impostor? E hoje eu quero convidar você a ser um missionário. Hoje eu quero convidar você a tomar a sua cruz, a negar a si mesmo. Hoje eu estou convidando você a aceitar o evangelho da cruz. Com a mão no teu peito, com os teus olhos fechados agora, eu vou fazer uma oração por você. E talvez você pense assim, pastor, mas eu não aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quiser aceitar Jesus, é só levantar a sua mão direita lá em cima. Levanta a sua mão direita lá em cima. Isso, se você quer aceitar Jesus. Se você já aceitou, ótimo. Isso, e eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Senhor conhece, Pai, a estabilidade do cristianismo dessa pessoa e sabe do acesso de fé que ele e ela têm. Sabe do nível de orgulho, o nível de tristeza, sabe das amarguras das memórias, sabe também da sede que tem pelas tuas promessas. Mas o Senhor conhece os quartos escuros dessa vida. O Senhor sabe daquilo que está prendendo essa pessoa, que faz com que ele e ela não recebam as promessas. O Senhor sabe, Pai, daquilo que anda retardando, e sabe qual estratégia esses demônios estão usando contra essa vida. Ah, meu Deus, em cada mão aqui há a arca da aliança, que vai ser levado, a presença do Senhor, que vai ser levado aonde um irmão, uma irmã, colocar a planta dos pés. Eu quero pedir a tua unção, eu quero pedir a tua graça, o teu poder, que aonde essa pessoa impor as mãos, para quem ele ou ela abrir a boca para testemunhar, teu Espírito Santo, Pai, esteja derramando poder, os teus anjos estejam ali com espadas desembainhadas, para defender o teu evangelho, Pai, que esses demônios caiam por terra em nome de Jesus. Santo Deus, eu quero pedir que os teus milagres aconteçam, que os testemunhos prevaleçam, aconteçam, que o teu poder transformador, Pai, venha, meu Deus, arrumar vidas, venha dar dignidade, venha, Pai, trazer fôlego para aquele que está cansado, venha, Jesus, ressuscitar relacionamentos, venha, meu Deus Todo-Poderoso, reconciliar pessoas contigo. Deus, em nome de Jesus, que o evangelho, que a mensagem da cruz seja um canal através dessas vidas até pessoas que estão precisando realmente. Pessoas que o Senhor mostrou na mente de cada um, essa semana sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós te agradecemos, ligando esta oração aos céus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?